Todos idólatras. Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024 e nós estamos aqui para fazermos os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos: estamos num esforço grande na Primeira Igreja Batista do Castelo de ler a Bíblia toda e nós já estamos bem avançados nisso. Então nós te aconselhamos a ler um capítulo da Bíblia por dia. Você lê esse capítulo e nós deixamos aqui um breve estudo com mais informação sobre esse texto bíblico. Compartilhe essa informação. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, edifique a vida das pessoas que são próximas a você, para que elas também tenham acesso a mais informação sobre o texto da Escritura. Nós estamos bem felizes porque estamos conseguindo fazer o estudo da Bíblia toda. Meu segundo recado de sempre: compre a Bíblia 365, faça essa aquisição e comece a seguir o roteiro de leitura da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia toda e você precisa de um método para isso. Eu indico a Bíblia 365 porque é o método que eu utilizo. Eu não posso indicar um método que eu não utilize, que eu não conheça. Por isso, nós indicamos a Bíblia 365 e nós não recebemos absolutamente nada por isso. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui na descrição desse áudio todas as informações sobre os dias que nós temos estudos bíblicos na igreja. Então você pode ler aqui nesse áudio e ter acesso a essa informação. Vamos ao texto, eu estou lendo na NVI, vamos ler Ezequiel 6, de 1 até o versículo 11. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano o Senhor aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: estou prestes a trazer a espada contra vocês, vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo que vocês realizarem será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês e vocês saberão que sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Nós continuamos aqui com o discurso de juízo que Deus vem trazendo sobre Jerusalém e sobre Judá. Agora, em Ezequiel capítulo 5, o juízo se estende não mais somente sobre Jerusalém, mas sobre toda Judá. Se em Ezequiel a palavra, o forte da palavra, o foco era o juízo contra Jerusalém, em 6 ele vai contra toda Judá. E depois da condenação dramatizada de Jerusalém, do capítulo 5, de Jerusalém e do seu povo, Ezequiel vai se dirigir à totalidade da terra de Judá. Por que eu falei de condenação dramatizada? Porque Ezequiel não estava em Jerusalém quando ela foi condenada, quando ela caiu nas mãos da Babilônia. Ele estava no exílio, ele é um profeta do exílio. Lembre-se que nós falamos isso lá no primeiro capítulo. Por isso a condenação dramatizada. E agora ele vai se dirigir a Judá, mas especialmente aos montes. E por que ele seleciona os montes? Não só porque eles tipificam o terreno acidentado de Judá, mas também porque eles eram os locais de culto. Os reis de Judá, que eram verdadeiros adoradores de Deus, removeram muitos dos santuários e símbolos idólatras, mas a maioria deles empacava e não conseguiam fazer a destruição total dos ídolos nos lugares altos. As duas exceções notáveis a isso são Ezequias, que reinou entre 716 e 687 a.C., e Josias, entre 640 e 609 a.C. Mas a reforma de Ezequias foi imediatamente invertida pelo seu sucessor, que foi Manassés. Você pode ver isso lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. E não parece que os esforços de Josias foram também coroados com muito mais sucesso. Em contraste com o capítulo que nós estamos vendo aqui dessa profecia contra os montes de Judá,
vale a pena ler o capítulo 36 de Ezequiel, nos versículos 1 a 15, onde a palavra dirigida aos montes também é uma palavra dirigida aos montes, mas agora uma palavra de restauração. Seguindo o padrão que nós apontamos aqui em todos os livros dos profetas, que a palavra de juízo é sempre seguida pela palavra de restauração. Haverá juízo, sim, haverá castigo, mas Deus há de providenciar a restauração. Os versículos 3 a 7 do capítulo 6 de Ezequiel mostram o cenário total de condenação pela idolatria. E ela não é vista como algo simples para Deus. E por quê? Por que Deus expõe a idolatria como um pecado severo? Por que ele faz isso? Porque ela muda a direção da vida de qualquer indivíduo, porque ela transforma o local de culto. Eu vou falar novamente, ela muda a direção da vida. A idolatria define o que você será na sua vida. Eu vou repetir isso. A idolatria define o que você será na sua vida. Ela transforma o local de culto em algo perverso, deixa de ser um local de culto e passa a ser um local de adoração a si mesmo. Ela ignora Deus e ela é autocentrada. Por que ela é autocentrada? Porque se ela tira o foco de Deus, ela coloca o foco no vazio. E o foco no vazio, no fundo, é um foco em si mesmo. O resultado disso tudo, de idolatria, é gente que quando a ficha cai, se a ficha cai, tem o quê? Tem nojo de si mesmo. Nós vemos isso no versículo 9. Ali as nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparam se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. Nós, quando lemos os relatos do Velho Testamento, dos profetas, da lei, do Pentateuco, da lei, do Hexateuco também com Josué, no livro de Juízes. Bom, quando nós lemos de maneira geral os relatos, nós as separamos, nós quase como que separamos o pecado de descumprimento da lei e o pecado da idolatria. Ou seja, não obedecer uma série de regras, é assim que nós enxergamos, e por outro lado, adorar a outros deuses. E nós entendemos tudo errado. Nós entendemos como se fossem duas coisas separadas. O homem não obedece à lei de Deus, que não é um conjunto de regras, é o símbolo da aliança de Deus com o homem, porque tem o coração idólatra. Portanto, a idolatria é a raiz de todos os pecados. A idolatria é a raiz do nosso pecado, a idolatria é a raiz da nossa iniquidade. Nós não podemos olhar a idolatria como se fosse algo separado do pecado. Nosso coração sempre está no altar. Como eu falei de ontem, que eu estou lendo o livro da pesquisadora que chama Anna Lembeck, que é professora e psiquiatra de medicina do vício da Escola de Medicina de Stanford. E ela fala que o Deus contemporâneo é o excesso de prazer. Ela fala que o nosso Deus contemporâneo é adorarmos o prazer, adorarmos a dopamina a todo momento. E eu mencionei que ela termina o primeiro capítulo falando: estamos nos devorando, que foi a frase que nós falamos ontem no estudo de Ezequiel, capítulo 5. Quando nós nos ajoelhamos de outros deuses, nós simplesmente olhamos para nós mesmos e não nos importamos com os outros. Importa somente a nossa vontade. Nós devoramos os outros e as suas emoções e afetamos as pessoas. E depois nós adoramos a nós mesmos, e depois nós devoramos a nós mesmos. O Mauro Meister, que é um grande homem de Deus aqui do Brasil, ele tem um livro chamado A Origem da Idolatria. Eu vou ler, já li em outros estudos aqui, mas eu vou ler novamente o que ele fala na introdução do seu livro. A ilusão de que não somos idólatras. Você pode ser rei no país do futebol, pode ser viciado em bingo e nunca ver a luz do sol. Você pode ser um mago e vender livros de montão, pode ser uma socialite e enriquecer vendendo pão. Mas um dia você vai servir alguém. Um dia você vai servir alguém. Seja o diabo ou seja Deus, um dia você vai servir alguém. Você pode desejar a cura com Lacan, você pode procurar os serviços de um xamã, você pode ser um pregador, chutar os santos do altar, você pode ter um bom discurso, você pode nem saber falar, mas um dia você vai servir alguém. Um dia você vai servir alguém. Você pode ser demente, pode ser doutor. Você pode ser sincero, pode ter rancor. Você pode ser um crente, pode ser um ateu. Pode ser um leitor vaidoso ou uma miss que nunca leu.
mas um dia você vai servir alguém. Um dia você vai servir alguém. Você deve estar pensando que esse texto é do Mário Meister? Não é. Ele diz assim: a versão de Vitor Ramil e Lenine para a canção de Bob Dylan. Então essa é uma versão de Vitor Ramil e Lenine para a canção de Bob Dylan, Gotta Save Somebody. Cabe como perfeita introdução para o tema deste livro. Em seus versos, vemos retratada a realidade de todo homem, isso é, o fato de que um dia eu e você serviremos a alguém. Talvez os compositores não saibam quanto estão perfeitamente corretos à luz da teologia cristã, uma vez que todos fomos criados para servir, no sentido bíblico de adorar. Não há ser humano que não sirva, adore a alguém ou alguma coisa. O único reparo pode ser o fato de que ainda não percebam que o verbo deve ser usado no presente. Já servimos a alguém. No projeto original de Deus, o homem deveria adorar somente a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas com a queda, houve uma separação que acabou por obscurecer a visão humana de quem deveria ser adorado. A inclinação para adorar permanece no coração dos seres humanos, mas como cegos, todos erram os alvos, sem nem ao menos se darem conta disso. Eu vou ler isso de novo. Como cego, todos erram os alvos, sem nem ao menos se darem conta disso. Qualquer adoração e serviço a outro ser ou objeto que não o Criador constitui, entretanto, grave equívoco. E, como não há meio termo, em última análise, adora-se a Deus ou adora-se ao diabo. O duro é pensar que o apóstolo Paulo diz, como nós estudamos ontem, em Romanos 8, 28, Romanos 1, de 28 a 30, é que quando nós fazemos assim, Deus nos entrega as nossas próprias paixões. Ele tira a sua mão. O Keller falava que Deus olha para a gente quando estamos com o coração idólatra e diz assim: seja feita a sua vontade, ser humano. Nós somos todos idólatras e nós devemos ter consciência que isso desagrada o coração do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, para que nós possamos dirigir a nossa adoração ao único que é digno dela, o nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.